Boa tarde para todos que estão presentes, que estão assistindo a gravação que está sendo feita. Essa é uma entrevista do canal Bioética da Governança, com a professora Luciana Vieira Souza da Silva, que está trabalhando na Unesp, Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu, Instituto de Biociências. Nós vamos discutir sobre um assunto muito importante para o nosso país, que é a questão do papel da ciência no desenvolvimento, né? E a adesão do povo para os conhecimentos científicos, né? Então, daí a pergunta: o brasileiro confia na ciência? Né? Qual o papel da ciência na nossa sociedade? Qual o papel que deveria ser? Tem várias questões que a Luciana vai tratar e nós vamos, depois da apresentação que ela vai fazer, nós vamos discutir com o professor Celson Diniz Pereira, da UFMG, com o professor Luiz Gonzaga Chavegato Filho, da Universidade Federal de São João del Rei. Então, vai ser um painel bastante interessante aqui nas discussões, porque nós temos praticamente 4 gerações, né, de brasileiros aqui discutindo esse assunto e das perspectivas, além das diferenças individuais que devem existir, também perspectivas em relação ao momento histórico que cada um se formou e que vive, né, um momento diferente da vida agora, né, que a gente está enfrentando essa crise da pandemia, crise ambiental, né, chamado aquecimento global, que é um problema muito maior do que o aquecimento em si, né, um problema de desequilíbrio de ecossistemas, né, que ameaça a continuidade da vida humana e também de outras espécies. Então, eu agradeço muito a professora Luciana, a sua contribuição aqui para o nosso debate. Eu passo a palavra, solicitando que você se apresente brevemente, antes de entrar no tema que a gente vai discutir. Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o professor Alfredo, o professor Celson, o professor Luiz Gonzaga, e quem estiver assistindo, né, a gravação depois. Bom, antes de me apresentar, antes de mais nada, eu queria dizer o quanto eu fiquei contente, surpresa com esse convite do professor Alfredo. Como ele disse, eu estou, né, como professora substituta lá no Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, e foi muito interessante, muito engraçado esse convite, né, porque as coisas, né, o tempo da pandemia, ele tem funcionado, o tempo e o espaço, né, eles têm funcionado de um jeito muito diferente, né, como a gente estava acostumado antes, né. E eu estou dizendo isso porque quando eu me candidatei à vaga, né, e fui lá buscar a bibliografia para ler, para me preparar para os pontos, eu me deparei com um livro que o professor escreveu com outros 2 colaboradores, né, sobre a filosofia da ciência, da saúde, da vida, e eu usei bastante, né, então... E aí depois que eu fui saber que o senhor era o professor, né, ali da área e tal, e agora a gente tem essa oportunidade de trocar, eu acho que isso é uma coisa muito rara, né, na universidade. Então, esse movimento, né, apesar de todas as dificuldades, eu fiquei muito contente com essa possibilidade. Então, enfim, para mim é uma honra. E essa pergunta, né, se o brasileiro confia na ciência, eu vou me apresentar, né, mas antes disso, dizer que, assim, eu não sei se eu vou conseguir responder, mas eu vou aqui tentar dar alguma contribuição para a reflexão, pelo menos, tá? Bom, eu me formei, sou formada em licenciatura em Ciências da Natureza, me formei em 2012, lá na EASH, né, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, famosa USP Leste, e depois eu fiz mestrado em Estudos Culturais, lá também na EASH, e defendi em 2015, e aí no ano seguinte entrei no doutorado na Faculdade de Educação, sempre da USP, e defendi minha tese na área de História da Educação e Historiografia. E assim, eu vou falar um pouco das minhas pesquisas, porque isso tem a ver com o tipo de reflexão que eu vou trazer também, né? Acho que vai contribuir um pouquinho aí para o debate.
apesar da minha formação ela ser bem assim interdisciplinar, né? Então eu saí da ciência da natureza, fui para os estudos culturais e aí história da educação. Desde a graduação eu tenho trabalhado com história da ciência, de diferentes maneiras, né? Então, na graduação, eu participei de 3 projetos de iniciação científica em História da Matemática. Então, fui orientando do professor Rogério Monteiro, que é matemático, e depois foi migrando para a História da Ciência, então trabalha com edição científica, história, né? E aí, a gente começou, então, estudando livros didáticos para entender ali, aos anos 50, 60, quem foram os maiores, os livros que mais foram publicados, principais edições. E ali já começou, apesar de eu estar ali lidando com matemática e um pouco de física, né, alguns livros de física também, eu já comecei a perceber um interesse, assim, não exatamente pelos conteúdos matemáticos, mas pela relação entre a ciência e a política. Então, o livro didático, né, é um objeto que ele representa muita coisa, né? Então, ele não representa só a disciplina, mas ele tem ali, né, quando a gente imagina que alguém teve que escrever, esse livro teve que passar por um crivo, né, governamental e depois ser distribuído. E aí, se a gente pensar que tiveram livros que foram best-sellers, né? Então, como que um livro didático se torna um best-seller? Eu estava mais preocupada com essas coisas, né? Aí, com o tempo, eu fui tentando migrar, né? Mesmo um pouco na graduação, a gente não tem. Eu demorei muito para entender o que eu estava fazendo, o que era uma iniciação. Então, até eu me encontrar, eu fui então migrando assim para essa questão mais política. E aí, no mestrado, eu acabei inicialmente, né, eu queria estudar a trajetória dos autores desses livros, né, dos principais livros didáticos entre os anos 50 e 70. E aí a gente começou fazendo, também fiz com o Rogério, né, o professor Rogério, e aí a gente fez um estudo prosopográfico, né, para fazer uma biografia coletiva, né, entender quem eram essas pessoas e se elas tinham alguma coisa em comum. E aí a gente encontrou algumas coisas interessantes. Os 3 principais pontos, né, foi que esses autores eles tinham como ponto comum uma passagem pela cidade de São Paulo, a passagem pela USP, então pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no Departamento de Matemática, e algo que me chamou muito a atenção, que era a ascendência italiana. E aí eu falei, mas o que tem a ver matemática, USP e os italianos? E aí eu fui ler sobre a história da universidade. E aí eu me deparei com a informação de que no início, né, na inauguração da USP, lá nos anos 30, para a matemática foi contratada uma missão de professores italianos. E aí eu falei, bom, então agora faz sentido. E aí eu descobri que as aulas eram em italiano, os livros eram importados da Itália, eu achei notas de aula dos alunos em italiano, eu falei, bom, então, para você aprender matemática, você tinha que saber italiano. E aí eu falei, não, e aí eu fui ler sobre isso, o período era justamente o período da Itália fascista. Eu falei, mas será que tem alguma coisa a ver? Fascismo italiano, professores que vêm para a USP. E aí eu acabei deixando um pouco a história dos livros didáticos, deixei totalmente os livros didáticos de lado e fui estudar, então, essa relação, né? E acabou sendo a minha dissertação de mestrado. O título acabou ficando a missão italiana da FFCL USP, Ciência, Educação e Fascismo. E aí eu consegui, né, tive uma bolsa da FAPESP, consegui uma outra bolsa do Santander e pude ir à Itália para pesquisar, né, fui no arquivo do Ministério das Relações Exteriores, fui no arquivo da Academia Nacional do Lincei, fui em arquivos de um dos matemáticos lá em Ferrara, enfim, fui em vários arquivos e fui tentando ali entender qual que eram as relações entre a ciência e a política e a história da própria universidade, né? Enfim, não entrando exatamente nos resultados, mas de modo geral, uma coisa que acabou ficando muito na minha cabeça foi que, e eu tinha isso muito claro para mim, de quanto esse discurso de que a ciência, enquanto uma prática neutra, uma prática desinteressada, na verdade isso é um discurso, né? Quando a gente olha para a própria prática científica, ela está completamente... ela é feita com a política, ela é feita com a economia, e não apesar de, e não com a participação de, mas ela é constituída assim. E aí isso ficou muito claro para mim quando eu fui olhar para a própria matemática, para a própria física, né? Então tinham físicos também nesse grupo.
Mas também é importante dizer que nesse grupo tinham professores que eram fascistas, mas tinham professores que eram antifascistas e se aproveitaram ali das políticas do próprio fascismo para sair da Itália, né? Então, o fascismo italiano tinha uma política de enviar intelectuais para o exterior para fazer propaganda política. Então, foi uma oportunidade de, bem, eu vou me misturar aqui, mas sou contra o regime, mas vou fingir aqui que não tenho nada contra para ficar longe. Foi o caso, por exemplo, do físico Giuseppe Occhialini, que vem para o Brasil em 37, fica até 42. Mas, bom, e aí esse foi o meu mestrado. E aí no doutorado, eu acabei me interessando, então, para continuar um pouco na missão italiana, mas eu quis estudar especificamente a vida de um personagem, de um físico, chamado Gleb Vatagin, que foi a pessoa que ficou mais tempo no Brasil. Ele vem em 34 com a primeira missão, mas ele fica até 49. E aí essas minhas questões sobre relação entre ciência, política, sociedade, com ele ficaram assim mais afloradas, porque estudando a vida dele, eu acabei passando por diversos momentos históricos em que essas relações se transformaram. Falando brevemente sobre o Vatagin, para a gente, né, chegar no ponto, o Vatagin, ele veio para o Brasil como um italiano, com passaporte italiano, mas ele era nascido na Rússia, no Império Russo, em 1899. E aí ele vai deixar a Rússia com a família depois da Revolução Bolchevique. Então, durante a Guerra Civil, ele vai para a Itália, foge para a Itália com a família. E lá, depois de um tempo, ele consegue a cidadania italiana. E aí ele se forma como físico, começa ali a carreira como professor, e aí ele recebe, então, um convite do Teodoro Ramos para vir para o Brasil participar dessa missão, e ele vem com a família toda, vem com filhos, com a esposa. Isso é uma questão importante, né? Então, diz muito da expectativa que ele tinha com esse trabalho, né? Numa universidade que tinha acabado de ser construída, não, criada, porque não tinha prédio próprio, não tinha ali, não tinha espaço, enfim, tem várias questões ali problemáticas do início da USP. E aí, com o Vatagin, eu acabei estudando, ampliando um pouco dessas relações com a política, saindo um pouco do fascismo. O fato dele ter a origem russa, né, quando ele vem para o Brasil, isso é importante na história dele, porque em 42 o Brasil vai entrar em guerra, né, na guerra contra a Itália, e todos os professores italianos que estão na USP têm o contrato interrompido, menos ele, porque ele vai reivindicar a origem dele. Não, eu tenho a naturalidade italiana, mas eu sou russo. E aí eu encontrei cartas dele em que ele fala: não, eu sou russo. Tudo que eu fizer eu tenho que ser julgado como cidadão russo. E aí ele, basicamente, entre aspas, se torna russo novamente no Brasil e permanece. E aí, até que se torna um problema ser russo no Brasil também, né? A gente tem que pensar ali, daí eu tive contato com os documentos do DOPS. Ele também ganhou uma ficha lá, e ele estava sendo observado, porque ele acaba se engajando ali com a comunidade russa de São Paulo, como uma estratégia, né, para sair do holofote de ser considerado italiano. Os italianos eram perseguidos, né, mas ele acaba sendo perseguido por ser russo, então, assim, a situação para ele fica insustentável no Brasil, e ele acaba indo embora em 49, e aí ele vai retomar o posto na Universidade de Turim, onde ele fica até o final da vida, né? Se aposenta. Bom, e aí... Você me permite fazer uma... Porque o Instituto de Física lá da Unicamp tem o nome dele. Como é que foi isso? Então, essa história é muito legal. O Instituto de Física, na Gleb Vatagin, na Unicamp, foi uma homenagem a ele. Inclusive, ele foi na inauguração, né? Tem uma foto dele lá na frente, é muito clássica essa imagem. Quando a Unicamp foi organizada, né? Um dos ex-alunos dele foi convidado para... agora me fugiu, não sei se foi o Marcelo Damy ou César Lattes, agora me fugiu completamente a informação, teria que consultar. E um dos ex-alunos dele que fica ali responsável pela organização, né, por contratar professores, por chamar ali, e aí decide, é o Damy, é o Marcelo Damy de Souza Santos. Ele vai, então, fazer essa homenagem para o primeiro professor, que é o Vatagin. Então, é por isso que recebe o nome dele, né?
Mas aí isso é interessante porque o Vatag, mesmo voltando para a Itália, ele não rompe relações com o Brasil. Então ele volta para cá sempre. Ele acaba então aumentando essa rede, né? Então os alunos dele vão para lá também, para a Itália. Então ele cria aí uma rede, amplia essa rede, né? E coloca os ex-alunos, ex-discípulos dele nessa rede também com a Itália. E aí, após, só complementando a minha apresentação, né, agora após o meu contrato, né, como professora, que vai acabar, já é muito rápido, entrei em junho e já saio agora em setembro, e vou, a partir de outubro, começar um pós-doutorado na Unicamp, por acaso, também, e vou estudar, conseguir uma bolsa da FAPESP, né, para isso, então foi o que possibilitou, ali na Faculdade de Educação, com a supervisão da professora Silvia Figueroa, a gente vai pesquisar sobre a história, né, ligada à história da diplomacia científica, então, a ciência nas relações internacionais, que foi um tema que o Vatag acabou me chamando a atenção. E aí o meu objeto de estudo, digamos assim, vai ser uma casa. Agora, eu não vou estudar exatamente uma pessoa, vou estudar uma casa, a história de uma casa, e eu não sei se vocês conhecem, né, se quem está assistindo conhece, uma casa chamada Maison do Brasil, Casa do Brasil, que fica em Paris, na cidade universitária, que eu foi já uma fui casa... lá, que já legal. Você estive chegou a lá. morar ou foi Não, visitar? estava lá visitando uma colega da minha esposa. Muito legal. Eu cheguei a morar lá, então eu fiz no Você morou doutorado, lá? eu morei. Então, enfim, no doutorado eu fiz um sanduíche, né, no Instituto de Matemática do Jussier, e eu fui moradora da Maison durante um ano. E aí, morando lá, na verdade, eu fui morar porque, enfim, Paris é uma cidade muito cara e lá o custo-benefício era muito bom. E aí, fazendo pesquisa no arquivo diplomático de Paris, para ver algumas coisas do Vatag, eu acabei encontrando documentos da casa, sobre a fundação da casa. E aí me acendeu assim a possibilidade de fazer um pós-doc, enfim, aí acabou virando um projeto, e aí agora em outubro eu vou começar. E vamos ver, né? Então, tentar entender como que uma casa, né? E aí, como é que uma casa que recebe pesquisadores e estudantes brasileiros em Paris, né? Em um terreno que a gente pode considerar, assim, cosmopolita, internacional, enfim, a gente pode pensar como que a gente considera esse terreno da cidade universitária, né? Que, só contextualizando, tem a Casa do Brasil, mas tem casas de cerca de 40 países representadas ali, né? Então, e cada casa tem que necessariamente receber pelo menos 30% de residentes de outras nacionalidades, então é uma outra cidade dentro de Paris, né, ali. Então, como que uma cidade, uma casa brasileira na França, né, que favorece a circulação de pesquisadores, como que ela funciona, né, como qual é o papel que ela exerce nas relações internacionais, estão pensando a ciência e os cientistas, né, favorecendo, ajudando ou tirando proveito de alguma maneira das relações entre Brasil e França, a partir da década de 50, né, até ali final dos anos 70, que é basicamente o período que a casa é fundada em 59, mas a idealização dela é nos anos 20 ainda, né? Mas então querem estudar todos esses períodos aí. Então, seguindo, né, nessa questão de entender quais são as relações entre a ciência, sociedade, política, internacionalização, né, como que isso tudo se relaciona. Bom, e aí, né, pensando nisso, pensando nesse debate da confiança nas ciências, eu fiquei pensando assim, desde quando começou, né, a pandemia, eu fiquei pensando que, para mim, né, ali no meu mundinho da história da ciência, a ciência que a gente está falando é sempre uma ciência que está sendo questionada, né, como uma prática que não é neutra, que não é desinteressada, que não é uma verdade absoluta, e isso, para mim, nunca foi um problema, né, assim, mas aí eu fiquei pensando no quanto a pandemia desencadeou, né, um tipo de debate
que eu acho que a gente não estava tão acostumado, né? Então, é muito comum a gente ligar, né? Não sei vocês, mas eu acompanho muito a CPI da pandemia, por exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de redes sociais, eu gosto de acompanhar esse tipo de debate. E o que eu percebo é que uma grande questão que está de fundo nesses debates é uma disputa sobre o que é ciência, afinal. Eu acho que é uma pergunta que está de fundo. E essa pergunta, muitas vezes, ela é dita, né, desse modo. Mas o que é ciência? Quem define ciência? Hoje mesmo eu ouvi, mas quem é a mãe da ciência, né? Quem que é, né? Quem que vai dizer o que é e o que não é? E com isso, né, com a pandemia, eu percebo que não só essa pergunta, mas todo um vocabulário chegou, né, para as pessoas que não participam do universo científico, que não participam da universidade, elas foram apresentadas, ou elas se deram, chegaram de encontro a um debate que era desconhecido. Então, chega todo um vocabulário que não existia para elas. Então, paper, artigo científico, cientista, revisão por pares, estudo randomizado, revista científica, jornal. Para a gente, para quem está dentro da academia, é um vocabulário conhecido. Mas para quem não está, é um vocabulário novo. E qual o significado, né, desse vocabulário para essas pessoas? Eu comecei a pensar um pouco nisso. E aí, eu fiquei pensando no seguinte, né? Então, a gente costuma, né, nos estudos sociais da ciência, na história da ciência, mesmo em algumas áreas da filosofia da ciência, a gente vai dizer, bom, a universidade, a ciência é parte da sociedade, né? Isso, sim, a universidade está na sociedade, a universidade é a sociedade, mas a gente sabe também que existe um abismo entre quem está dentro e quem está fora. E quem está fora não se vê lá dentro, porque de fato não é representado, né, ali. Então, pensando muito, né, é claro que hoje a gente tem, né, políticas afirmativas. Eu mesma, né, quando o professor Alfredo falou sobre diferentes gerações, diferentes momentos, né, que a gente ingressou na universidade. Quando eu ingressei na universidade, né, quando eu prestei vestibular para a USP em 2007, eu fui estudante de escola pública, então eu mesma consegui alguns pontinhos ali por ter sido estudante de escola pública. Eu também tive, eu tive que pedir isenção da taxa do vestibular por ser de uma família de baixa renda e aqueles, acho que era R$100 na época, algo assim. Para mim, não era um dinheiro que eu poderia, né, que eu não tinha para investir nisso. Então, tive a oportunidade da isenção, pedi a isenção. Então, para mim, eram poucas as políticas afirmativas, mas eu já pude me beneficiar. Hoje a gente tem muito mais, mas a gente ainda não chegou a gente está muito longe, na minha opinião, de chegar num momento que a gente diga que, de fato, a sociedade está representada, né, nessa universidade, de que tem realmente o acesso não só às cadeiras ali como estudantes, mas como professores, como pesquisadores, como tomadores de decisão, né? Então, quanto mais a gente sobe nessa hierarquia acadêmica, eu acho que essa representatividade vai ficando cada vez menor e uma velha elite, né, que sempre esteve ali, a impressão que eu tenho é que ela continua, né? Então, acho que por isso que a gente ainda precisa trabalhar muito, né, essas políticas afirmativas para chegar num ponto que a gente diga, bom, agora sim a gente consegue ter aqui um ponto de partida comum. E aí eu acho que essa falta de representatividade, né, somado a essas concepções, nessa dissonância, né, diferentes concepções de ciência que estão dentro da universidade, dentro do campo científico e fora. E eu acho que mesmo dentro da universidade a gente não teria um consenso sobre a resposta à pergunta, né, de o que é ciência, e muito menos fora da universidade, né, a gente vai ter uma disputa sobre o que é, sobre quem define. E eu acho que, pensando um pouco, né, na introdução, né, quando eu falei das minhas pesquisas, né, então, lendo sobre a história da própria Universidade de São Paulo, né, quando o decreto da universidade, quando ele é publicado lá em 1934, no dia do aniversário da cidade, dia 25 de janeiro, nas primeiras linhas, né, desse decreto, o que a gente tem? Né? Que a ideia de se fundar uma faculdade de filosofia, ciências e letras, que seria a alma mater dessa universidade, seria a produção de ciência pura e desinteressada. Só que a gente não pode
esquecer que quem funda a USP, né, o grupo do jornal Estado de São Paulo, tinha interesses políticos na fundação dessa universidade. Porque nos próprios discursos dele, aí eu lembro que um livro excelente da Irene Cardoso, né, Universidade da Comunhão Paulista, dentre os interesses, né, desse grupo era a formação de uma elite intelectual que iria, então, tomar conta do país. Tá? Então, dentro de um discurso liberal, então, eles diriam que a universidade seria democrática, então, bastando ali a competência, então, um discurso super meritocrático, quem tivesse competência de entrar nessa universidade, então, poderia compor essa nova elite, que iria, então, tomar conta do país. Então, isso é um projeto político, um projeto de nação. Então, como é que você conjuga, né, uma ciência pura e desinteressada com um projeto político? E a impressão que eu tenho é que, e não só eu, né, como outras pessoas, a própria Irene Cardoso, né, é que esse discurso, né, fundador de ciência pura e desinteressada, ele vai, na verdade, mascarar, né, acho que essa palavra não é muito boa, mas ele vai, então, é o discurso que vai aparecer, mas que, na verdade, ele está estruturando todo um projeto político. E eu acho que, com isso, a imagem que a própria universidade, às vezes, acaba construindo sobre a ciência, sobre aquilo que ela produz, é uma certa sustentação a esse discurso. Então, de que a ciência é uma verdade absoluta, de que a ciência é livre de preconceitos, livre de julgamentos, livre de projetos políticos. E aí, muitas vezes, essa imagem ela é extravasada, ela chega na sociedade, e a partir do momento em que a sociedade vê que, por exemplo, quando entra em contato, né, com esse novo vocabulário, então vê que um determinado artigo científico foi publicado numa revista super conceituada, mas aquele artigo é retratado. Mas a ciência não era essa verdade absoluta? Então, eu acho que esse discurso ele acaba prejudicando, né, mais do que ajudando. Então, se chega como uma verdade absoluta, que não se mostra uma verdade absoluta, então isso pode ajudar na construção dessa crise de confiança que a sociedade tem com relação à ciência. E eu acho que o resultado disso seria, então, essas visões, né, discrepantes acabam produzindo, né, os diferentes comportamentos, né, os diferentes discursos que a sociedade vai produzir. Então, eu acho que essa confiabilidade na ciência ela não é absoluta, né? Ou confia ou não confia. Eu acho que existem diferentes níveis, né? Acho que algumas pessoas confiam em algumas coisas e outras elas acham que é exagero. Acho que outras realmente não confiam de fato, porque não compreendem, porque aquilo não faz parte, né, do universo delas, é algo realmente, pensando nesse abismo entre universidade e sociedade, é algo que realmente não faz sentido, né? E infelizmente, essa falta de sentido pode ter, então, contribuído para o estado que a gente chega, né, de uma pandemia descontrolada, as pessoas que não veem sentido em seguir determinados protocolos, em que aquilo não faz sentido para elas, né, até chegar na questão das vacinas, né, que agora eu acho que as pessoas já vendo algumas reportagens, algumas estimativas, houve, né, uma adesão às vacinas, mas principalmente no início, né, quando saíram as primeiras vacinas, tinha muito essa discussão de que muita gente dizendo que não iria tomar, ou porque não confiava, porque tinha medo, enfim. E somado a isso, discursos, né, que vão contra, né, que trazem mentiras, que hoje a gente chama de fake news, né, mas que nada mais são do que mentiras para que ajudem, então, colaboram para essa crise, né? Então, a gente tem muitas forças aí competindo. E aí, quando eu entro na Unesp como professora, né, eu começo a pensar, somada a essas inquietações que eu já tinha, pensar qual que seria a minha responsabilidade, né, nesse cenário, como professora, não só como pesquisadora, mas como parte de uma instituição, né? Porque muitas vezes a gente vai dizer, mas é porque o ensino básico tem problemas, porque o ensino de ciências tem problemas, e de fato. Mas, e agora? O que a gente pode fazer agora, né? Que as pessoas já passaram do ensino fundamental e médio. O que a gente, enquanto instituição, consegue fazer?
e também pensando na formação dos professores, né, das próximas gerações, né, o que a gente consegue fazer, né, como é que eu consigo trazer essa responsabilidade para mim, né? E aí, a última pergunta, né, que eu trouxe ali no resumo que eu enviei para o professor Alfredo, né, pensando na minha própria trajetória de pesquisa, como que a história da ciência poderia ajudar, né, para essa reflexão? Eu acho que, primeiro, né, acho que pensar no problema, né, então, acho que a história da ciência, partindo do princípio de que a ciência é uma prática social, uma prática que não é descolada, né, da realidade, apesar de ter as suas regras próprias, de ter as suas especificidades, o seu vocabulário, mas é a sociedade, né, estar na sociedade e é intrínseca, né, não tem como você fazer separado. Eu acho que pensando na própria, o tema que muito me interessa nisso tudo, né, pensando na história da Universidade de São Paulo, na institucionalização das ciências na universidade, eu acho que uma das questões que eu trago, né, é que, para essa reflexão, é que eu acho que esse discurso fundador, né, de uma ciência pura e desinteressada ainda está muito vivo, ainda está muito presente, e eu acho que ele, ao mesmo tempo que afasta a comunidade científica e universitária dessa responsabilidade, né, do tipo política, de pensar, né, essa extensão à sociedade, também não ajuda a gente a construir um significado de ciência que seja compreensível, né, que seja palpável à sociedade como um todo, né? Essa sociedade que ainda não se sente, não se vê representada dentro da universidade, do campo científico e das instituições. Bom, acho que era um pouco isso que eu tinha para falar, um pouco das minhas reflexões. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, enfim. Tá bom, Luciana, muito obrigado por essas instigantes reflexões que você trouxe para a gente. São muitas as questões que a gente pode fazer e vamos fazer. Eu queria começar com uma questão, né? Depois eu passo para os colegas também te sabatinarem. Mas você, muito apropriadamente, né, lembrou que a ciência não é neutra, né, sempre tem algum interesse político na própria criação das universidades ou nos próprios periódicos científicos, né, e também em toda a interação que tem entre a ciência e o desenvolvimento de produtos tecnológicos para empresas, né, isso aí também perpassa um interesse também, né, das empresas e dos pesquisadores, né? Você também lembrou que há várias concepções de ciência, mesmo entre os cientistas, né? A gente já passou aquela fase do positivismo, né, do iluminismo do século XIX, em que, né, o Augusto Comte, né, acreditava que a ciência seria um conhecimento neutro e superior ao conhecimento comum e à religião, ou também superior aos conhecimentos práticos, né, e também a arte, quer dizer, a todas as formas de conhecimento, a ciência seria estaria no topo, né? Seria o conhecimento mais confiável e mais, digamos assim, rigoroso, né? E chegando ao ponto de pensar com uma verdade absoluta, né? Aquilo que foi cientificamente demonstrado, comprovado. Isso, ao longo do século XX, foi sendo desconstruído, né? E chega hoje que nós temos já até uma certa desconfiança sobre a possibilidade da gente atingir a verdade, alguma verdade, né? Você também lembrou que tem um distanciamento muito grande entre a comunidade científica e a maioria da população, né? Até em termos terminológicos, né? A linguagem que a gente usa pode não ser entendida, né, por essa população. E
em termos também de resultado prático, em outros países, como o Celson sempre lembra, tem uma maior conexão entre a ciência e a aplicação desse conhecimento na sociedade, por empresas, pela própria comunidade. Nós também discutimos aqui com o professor de Stasi, né, essa questão das comunidades tirando um proveito dos resultados da pesquisa feita no contexto, né, local onde a universidade está situada, né, essa população desses locais poderem estar de alguma maneira usufruindo, né, aplicando os resultados. E agora, né, você mencionou a situação da Unesp atual, né, já está até previsto que nas próprias disciplinas de graduação vai haver uma carga horária para extensão, né? A gente conversou isso outro dia no departamento. Isso tudo acontece, quer dizer, esse distanciamento é reconhecido e precisa ser superado. Mas eu queria, além desses 3 pontos que eu resumi, colocar uma outra questão que você não abordou e que é interessante aqui para o nosso canal, que é em relação à governança. Eu vou tomar como exemplo a sociedade indígena, em que ali existe uma ciência, né? Por exemplo, os estudiosos de etnobotânica, eles comprovaram com estudos até laboratoriais, né, que o princípio ativo das plantas usadas pelos índios, né, plantas medicinais, muitos deles se comprovaram, né, e até com isso deu origem a medicamentos de vários tipos, né, fitoterápicos e drogas, né, por exemplo, analgésicas, e muitas outras plantas que os índios usam com fins medicinais tiveram seu efeito comprovado cientificamente. Agora, na sociedade indígena, até onde a gente pode entender, né, porque nós estamos numa outra cultura, não há um questionamento do povo indígena sobre esse conhecimento, né? Pelo contrário, né? Quem detém o conhecimento é quem também detém o poder, que é o cacique, né? Os etnobotânicos, eles iam conversar com os caciques, né? Ou os xamãs, né? Também aí o poder religioso, o poder que a gente poderia chamar de poder político, né? E o conhecimento científico estão juntos e não há uma cisão, né, entre o conhecimento e o poder e a religião. Está tudo integrado. E há uma confiança nesse conhecimento que está sendo utilizado. Agora, na nossa sociedade, principalmente na brasileira dos últimos anos, né, houve essa cisão, de um lado os cientistas, de outro os governantes, né, o presidente. O presidente, diferentemente dos fascistas e nazistas, propriamente ditos, né, que valorizavam a ciência, pelo que eu posso até inferir da sua palestra, quer dizer, o Hitler tinha lá os seus cientistas com seus interesses e tal, mas ele não era anti-ciência, até onde eu posso, né? E mesmo, acredito, o Mussolini não era anti-ciência, né? Mas agora nós temos um governo que é anti-ciência, né? Que a gente vulgarmente está chamando de terraplanismo. Então, isso me parece que é um fator que induz a desconfiança frente à ciência junto àquelas pessoas que votaram e que acreditam nesse presidente e no seu grupo, nos seus ministros, né? Quer dizer, então nós temos um fator a mais aí, propriamente político, em que está diminuindo ou diminuiu a confiança do brasileiro na ciência, porque, né, cria essa imagem que a universidade é um local que as pessoas fumam maconha, consomem drogas, têm orgias sexuais, né, e são desocupados, malandros, não querem trabalhar, etc. Essa visão, né, totalmente distorcida da comunidade científica e da universidade. Né? Então, eu queria te perguntar, assim, você, na sua formação, a sua formação aconteceu num outro governo que tinha uma valorização da ciência, né? E até em termos de presidência, né, quando nós tínhamos, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso na presidência, não haveria essa situação, porque ele é um produto da USP, certo? Era um professor da USP, né?
com o Fernando Haddad, que é um professor, uma pessoa da área no Ministério da Educação, nós não teríamos esse tipo de problema, mas agora nós estamos tendo, né? Então, será que a confiança do povo na ciência foi ela já existia ou ela veio a existir a partir desse governo disruptivo que a gente tem, né, que criou essa cisão que é péssima, né, para o desenvolvimento do país, porque a gente observar todo o mundo desenvolvido, você vê essa integração entre ciência, tecnologia, empresa, comunidade, né, como a mola, né, do desenvolvimento, né? E aqui, então, a partir do momento que a gente rompe essas relações todas, nós estamos condenados ao atraso, a ficar cada vez com maior dificuldade de resolver nossos problemas, né? E o que você me diz a respeito dessas questões? Legal, muito obrigada, professor. Você também trouxe bastante aí várias questões assim que eu fiquei pensando. Muito legal. Um comentário, né, sobre o fascismo italiano, né, e as suas relações com a ciência é uma lógica muito diferente da lógica brasileira, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, né, pelo fato de eu ter estudado bastante essa relação fascismo e ciência, não me considero especialista, mas eu acabei estudando bastante. Se o governo atual poderia ser classificado desse modo, e eu acho que tem muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças, né? Então, eu acho que criar uma terminologia própria talvez seja mais adequado, até para a gente identificar as suas características. Mas pensando no Mussolini, né? Ele, por exemplo, na verdade, ele fez um uso político da ciência, né? Então, ele acabou, o próprio antissemitismo, né, fascista, que começa em 1938, né, então tem os decretos, os decretos da raça, né, em meados de 1938, a base deles é científica. São cientistas muito ligados à biologia, por exemplo, que vão publicar no início daquele ano o chamado Manifesto da Raça, que é o Manifesto dos Cientistas Racistas. Esse é o nome. Então, eles vão dar ali a base científica que justificaria, né, a perseguição, o racismo. E aí, então, quer dizer, o Mussolini ele vai criar instituições, ele vai criar o Conselho Nacional de Pesquisas, ele vai fagocitar a Academia Nacional dos Lincei, vai fazer a Academia de Itália, que era uma academia que só poderia entrar quem fosse fascista, quem fosse ariano. Então, assim, ele faz uma seleção ali, né, e aplica a ciência, uma espécie de darwinismo social ali, para construir o seu projeto político. Então, essa é uma grande diferença, né? A prática perversa aqui, ela se dá numa outra lógica, né? Mas ela também existe. E eu concordo que esse discurso, né, anti-ciência, né, ele é muito forte, absolutamente, né? E ele acaba, então, contribuindo para a construção de uma imagem não só de desconhecimento da ciência, mas de desconfiança, né, da ciência e dos seus produtos. Concordo completamente com isso. Mas eu acho que existia uma insatisfação anterior, sabe? Eu acho que esse distanciamento absurdo, né, entre a sociedade que não tem acesso à universidade pública, que não tem acesso aos produtos da ciência, né, que não tem acesso aos produtos da ciência na área da saúde, por exemplo, né, tem acesso a algumas coisas, mas a gente sabe que o acesso amplo ele é muito elitizado. Então, esse desconforto existe, né? Ele já existia, né? A desigualdade social no nosso país, ela existe, né? Já existe há muito tempo. E eu acho que um governo que eu acho que realmente, né, a minha formação, né, e até um comentário bem pessoal, né? Quando eu comecei a sonhar em ter uma carreira acadêmica, né, terminando a graduação, que eu falei, não, eu quero ser professora, eu quero fazer mestrado, ali eu ainda conseguia sonhar, né? Foi em 2012, 2013, então a gente sonhava, a gente via universidades sendo criadas, né? A gente via ali Ciência Sem Fronteiras, a gente tinha tanta coisa acontecendo que a gente se dava ali ao luxo de sonhar, né? No meu caso, quer dizer, para mim, essa trajetória era uma trajetória impossível, uma trajetória que eu nunca tinha, antes de entrar na universidade, eu nunca tinha imaginado que eu iria conseguir.
não era uma coisa para as pessoas da minha classe social. Então, sim, eu me vejo, né, nessa parte da sociedade que não se enxergava também, né? Então, eu pude sonhar durante um tempo. Só que aí, imagine terminar o doutorado. Eu defendi o doutorado em março de 2020. Então, assim, foi baque atrás de baque, assim, durante o doutorado inteiro. E eu me lembro que em 2019, o resultado da eleição, quando ele saiu, eu estava na Maison, lá em Paris, né? Claro, numa posição já de privilégio, né? De estar usufruindo de uma bolsa sanduíche da FAPESP em Paris, claro, reconheço o privilégio, mas assim, a gente estava ali na cozinha, todos os brasileiros e alguns estrangeiros ali tentando nos consolar, e um choro coletivo, assim, do tipo, e agora, né? O que vai acontecer? Já imaginando o que viria. A gente, quer dizer, a gente... 2018, né? 2018. Em 2018, é verdade. 2019 foi o início da... Tanta Em coisa. 2019 ele assumiu. Pois é, né? Enfim, 2018. E a gente tinha uma certa ideia, mas a gente não imaginava, né, que realmente tudo isso ia acontecer. E aí, então, defender o doutorado, e foi muito marcante, eu defendi no dia 9 de março, e a pandemia, a OMS decretou a pandemia no dia 11, então a minha banca foi uma das últimas presenciais, né? Então, enfim, aí foi o início disso tudo, né? De muito mais incertezas, e tipo, e agora, né? E agora, o que vai acontecer? E a gente ainda se pergunta. Então, eu acho, sim, respondendo mais objetivamente, eu acho que sim, esse discurso potencializa, atrapalha demais, e o resultado disso é a morte, né? O resultado desse discurso, as pessoas estão pagando com a vida, né? Mas eu acho que ele se apropriou de uma certa insatisfação e de uma falta de representatividade que já existia. Acho que só piorou, na verdade. Uhum. Tá bom. Luiz Gonzaga? Olá. Vamos lá, Luciana. Obrigado aqui pela sua apresentação. Eu tenho... O que você fala mexe com vários pontos, né? Da questão da ciência, o que o Alfredo falou. E não só da ciência também, mas dos saberes de uma maneira geral. O Alfredo falou do saber indígena, mas há outros, né? E aí, eu não sei se se é uma pergunta, uma provocação, pergunta, ou uma coisa que me vieram à mente. Mas, a princípio, eu fico pensando assim, quando a gente fala em ciência, e o Alfredo falou das gerações, né, como a gente viu isso, eu tenho a impressão, na minha vivência, que quando a gente fala de ciências, na minha vivência eu vejo ciências, né, porque eu acho que ciências, nossa experiência aqui, você atuar nas ciências biológicas é uma coisa, nas ciências humanas é outra completamente diferente. Então, tem dois mundos bem distintos na minha experiência. Eu já passei pelos dois, né? Porque eu fiz o mestrado em saúde coletiva, o curso de psicologia é meio lá, meio cá, né? E hoje eu acho que é mais ciências humanas do que biológicas. Enfim, eu vejo assim. E aí eu vejo atuações distintas, né? No caso brasileiro, eu ainda vejo o seguinte: eu acho que eu vejo ciência e vejo universidade, são coisas distintas. Para a população, né? A população fala, você fala, universidade é uma coisa, ciência parece que é outra. E isso tudo baseado em vivências, né? Não é como eu vivo a minha experiência de professor ao longo desses 20 anos. E é engraçado que quando a gente tenta, a questão da extensão é uma coisa que eu sempre trabalhei muito. E a universidade, quando se fala em ciências humanas, sempre é vista com ressalvas pela população. É aquele que sempre vem perguntar um monte de coisa e depois vai embora. Né? Depois não larga nada aqui, né? Não ajuda em nada, alguma coisa assim. Nas ciências humanas, né? Particularmente. É diferente, por exemplo, quando você vai estudar um remédio ou alguma aplicação, né, de saúde, é um pouco diferente. Mas eu sempre teve essa... E
E eu sempre dei razão para a população, porque eu sempre notei que isso acontecia de fato. Acontecia em todos os momentos, né? Nos momentos de greve, nos momentos de extensão e tudo mais. Então tem essas duas coisas, e vejo também e aí entrando na questão dos saberes, eu acho que há também um conflito de saberes, né? Não necessariamente indígenas, mas em Minas Gerais, o Alfredo é mineiro, lá de Juiz de Fora, sabe que tem muitas comunidades e tal, e muito saber rudimentar, não é rudimentar a palavra certa, mas assim, o cara que produz alguma coisa, pedra sabão, faz alguma coisa, ele tem ali um conhecimento que conflita com aquilo que vem da universidade ou ciência, né? E eu vejo que há muito essa tentativa de prevalecer um certo discurso em tese científico, mesmo nas ciências humanas. Eu digo em tese porque eu acho que ele é carregado, não é neutro, nada disso, mas mas tem muito excesso ideológico, por um lado, que transforma isso numa certa verdade, né, vamos dizer assim. Então, eu já vi isso nas experiências de extensão que eu tive, confronto entre um sociólogo e um produtor de batatas, por exemplo, um sociólogo especialista em agricultura e tal, e o próprio produtor disse, não é nada disso que está falando. E aí eu sou cientista, mas eu sou produtor. E aí a briga acontecendo. Então eu acho que, aí, fechando tudo isso na questão que você da discussão, o brasileiro confia na ciência? Eu diria que não. E arriscaria que não. E acho que na pandemia a gente viu mais cientificismo do que ciência. Porque justamente tentando ganhar discussão com base na força. Eu sou ciência, né? Então faça o que eu estou falando, né? E me obedeça, né? Que eu tenho autoridade para isso. Não acho que é uma boa forma de você convencer alguém, né? Mas esse discurso aconteceu bastante, na minha percepção. E não que não tivesse razão, mas é que o tapa, como é que é? Quando é o tapa na mesa, não é tapa na mesa, tem peraí, que eu sou ciência, né? Então eu sei do que eu estou falando, né? Uma carteirada, né? Uma carteirada assim de autoridade e tudo mais. Isso só afasta as pessoas, do brasileiro de uma maneira geral. E isso condiz com o preconceito anterior à universidade, eu quero meio distância. Principalmente nas ciências humanas, porque está sempre querendo lacrar em cima das minhas realidades mundanas aqui. Vem o cara da universidade, pá, é assim que funciona, e não aceita o jeito que eu estou falando. Então, isso reproduzindo coisas que já me disseram. Podia até fazer de repente, eu tenho esses depoimentos, né, para os projetos que eu desenvolvi. A gente podia até fazer uma discussão sobre isso. Porque é engraçado, às vezes, eu já comentei com o Alfredo, às vezes eu ligava, você quer participar? É da universidade? Não vou. Porque às vezes vocês vêm aqui, vocês me chamam, depois eu vou lá e fica, vocês querem fazer do jeito de vocês e não aceitam do jeito que a gente fala e tal. Então é uma coisa muito comum. Enfim, eu acho que quando a gente fala de ciência, e aí eu acho que, voltando para a pergunta, o brasileiro confia na ciência, então eu arriscaria não. E aí quero ver o que você acha disso aí que eu falei, desse panorama. Legal, professor, obrigada pela sua provocação, né? E eu fiquei pensando, né, várias coisas com o senhor falando, e aí eu lembrei de um livro que eu estou tentando terminar. Sabe aquele livro que a gente tenta terminar? Senhor não, o senhor é o Alfredo e o Celson. Tá bom. Tá bom. Eu lembrei de um livro que eu estou tentando ler há muito tempo, que é a Queda do Céu, do Davi Copenaua, e ele tem umas 700 páginas, né? Eu estou na 100 e pouco, faz tempo. E tem uma coisa que ele fala, né, no prefácio que é muito assim, ele é o resultado de
um encontro, né, entre o David Copenau e o, acho que é Bruce Albert, né, francês, que foi fazer um trabalho, né, ele ficou etnográfico, né, e ele conviveu cerca de 20 anos ali com os Yanomamis e tal, pediu autorização para escrever esse livro, e aí, então, uma dupla autoria, né, David Copenau e Bruce Albert. Só que ele vai falar, né, e ele traz muito dessa discussão, né, sobre os outros saberes, os saberes originários, e a relação do resto da sociedade, né, com esses saberes, né, dessa sociedade que se pretende civilizada, né, uma ideia de civilização muito arrogante, né, ao meu ver. E ele vai dizer assim, olha, a questão é que, assim, né, resumidamente, que é uma cultura oral, né, esse saber ancestral, ele tem a sua lógica, né, de ser transmitido, ele é transmitido, e aí ele vai narrando ao longo do livro as diversas regras, vamos dizer assim, né, como se tornar uma autoridade, etc. Só que ele vai dizer o seguinte, mas ninguém está interessado em ouvir, né? Vocês não estão interessados em ouvir. Então, eu aceitei, né, esse convite do Bruce para transformar esse saber numa linguagem que vocês entendessem. Então, transformar em palavras, né, escritas num livro, né, porque só assim vocês vão se interessar pelo que a gente tem a dizer. Então, eu acho isso me chamou a atenção, e eu não lembro agora as palavras, como é que a expressão que ele usa, mas é muito bonita, né? Sobre desenho das palavras, né? Que ele vai, alguma coisa nesse sentido. Ele diz isso logo no início do livro e me coloca muito para pensar, né? Então, eu concordo, né? Que existem ciências, existem saberes, e existe uma ideia de ciência também. Eu acho que e aí a gente está falando de coisas diferentes. Eu acho que existe a ciência enquanto essa coisa que se pretende rígida, então eu vejo isso também com um olhar meio crítico, né? Mas eu concordo que existem ciências e que cada tipo, né, cada área da ciência, subárea, tem tantas especificidades que, de fato, a gente está falando de coisas praticamente diferentes, né? Não só entre ciências humanas e ciências naturais, mas no interior delas, né? Nas aulas lá de história e filosofia da biologia, a gente fica discutindo isso, né? O que é uma teoria na biologia ou na física, quais são as diferenças, né? Então, possuem as suas especificidades. Concordo. Mas eu acho que existe ainda uma ideia de legitimidade, né? O que é legitimado como esse saber científico, que é um tipo de saber, mas é um tipo de saber que possui também as suas regras específicas. E eu concordo totalmente com essa ideia do cientificismo, né? De que essa ideia dessa ciência goela abaixo, né? É uma prática autoritária, de fato, algo que nunca fez sentido, ou fez sentido de algum jeito, e de repente, não, você tem que acreditar em mim, porque o que eu estou dizendo é a verdade. E isso que você acumulou aí ao longo dos anos, né, dos seus antepassados, ou da sua comunidade, na sua cidade, enfim, na sua família, isso não vale nada. O que eu estou dizendo é que é a verdade. Eu acho que isso mais afasta do que colabora. Eu acho que isso entra um pouco naquilo que eu estava falando sobre a definição de o que é ciência, a resposta a essa pergunta. Então, eu acho que uma possível resposta seria esse olhar autoritário. A ciência é isso que eu estou fazendo aqui, que você não sabe o que é, mas você precisa acreditar porque eu sou uma autoridade. Acho que isso é uma resposta que não funciona. Eu acho que também, totalmente. E aí você soma nessas diferentes respostas. Então, o cientificismo com o anticiência, ambos, assim, como tem aquele meme, ambos a 80 km por hora. Quem chega primeiro para não ajudar nesse processo de convencimento do porquê aquilo faz sentido, né? Por que aquilo deve ser levado em consideração? Por que esse discurso que a academia traz como uma possível solução para essa crise sanitária que a gente está enfrentando, e a gente está enfrentando,
e a gente tem uma possível saída, mas qual é a estratégia que a gente pode utilizar para que esse discurso faça sentido, mas não de uma maneira autoritária? Eu acho que sobre a resposta, né, brasileiro não confia na ciência, eu acho que, não sei, eu ainda estou um pouco, eu ainda não me arrisco a responder, eu vou aqui usar como desculpa a geração, né? Então eu não sei, ainda preciso estudar mais, preciso ver um pouco mais, não sei, mas eu acho que do jeito que está não ajuda também, né? Antes de passar a palavra para o Celso, eu queria comentar um pouquinho também sobre esse assunto, que eu acho é um tema meio delicado, né? Porque nós temos vários colegas que se dedicam à divulgação científica, né? Tentando diminuir essa lacuna entre, né, o mundo da ciência e a cultura popular. Então, é uma frente de atuação muito importante, né? E alguns até concordam, alguns exageram, caindo para o cientificismo, até como uma forma de se contrapor ao terraplanismo, né? Então, fica um discurso assim de polaridade, como em outras áreas aí, né? Agora, eu queria só colocar uma outra possibilidade aqui, que é o seguinte: eu concordo que a ciência não vai capturar assim, o coração do povo por um catequismo científico, né? Uma doutrinação realmente não funciona. Mas, por outro lado, isso não significa que a tentativa de se obter confiança na ciência esteja fadada ao fracasso. Qual seria o caminho? O caminho que eu vejo é pragmático, ou seja, a vacina funciona, a cloroquina não funciona, certo? Então, isso não está sendo imposto por um discurso autoritário. Isso está sendo percebido pela população, né, em termos práticos, né, de você, digamos, quase darwinianos, né, porque né, o conhecimento mais apto, digamos assim, mais eficaz, ele acaba se impondo na prática, né? Mesmo sem discurso, né? Porque você só levando em conta os discursos, né? Algumas pessoas fizeram discursos, alguns cientistas fizeram discursos elaborados pela cloroquina e pelo vermífugo, lá, ivermectina, né? Foi divulgado. Inclusive, teve um discurso que eu até fiquei meio convencido de um cientista americano que falou perante o Congresso Nacional, né, dizendo que tinha feito experimentos com o vermífugo e que tinha resultados cientificamente válidos de que curava a Covid, né? O cara foi lá no Congresso americano e declarou isso, e o vídeo está aí no YouTube. Colegas meus aqui da Unesp, professores aí, que tem um currículo impecável, me mandaram esse vídeo dizendo que era olha aqui, ó, a ciência comprova também, né? Só que o que acabou sendo decisivo, né, ao longo do tempo, né, foi ver que, né, esses supostos tratamentos precoces ou tratamentos preventivos não funcionaram, né? E a vacina funciona, né? Os países que vacinaram a população com mais rapidez retornaram, né, a níveis de atividade primeiro, que, embora tenha recorrências aí das variantes, etc., a discussão é complexa, mas, de certo modo, né, a visão científica convencional, né, porque a gente pode ter uma ciência assim que criativa, né? Uma ciência criativa em que, de repente, você justifica a cloroquina por meio de uma criatividade da imaginação, né? Essa ciência aí não funcionou, né? A ciência convencional venceu, né? Com a questão da vacina, que é algo assim que, né, historicamente, tem uma história, né? Desde Pasteur, quer dizer, é algo bem estabelecido na ciência, a vacina, né? O princípio da vacina, a eficácia da vacina. Então, eu acho que existe
um caminho da ciência conquistar a confiança do povo que é pragmático, né? Então, se você vai tentar doutrinar um agricultor para usar um agrônomo for doutrinar o agricultor para usar uma outra técnica lá, o agricultor não vai se convencer. Mas o dia que alguém da Embrapa produz uma semente que gera mais resultado do que a semente que a pessoa lá estava usando, né? E que o vizinho dele começou a usar, ele vai também querer usar, porque senão ele vai ficar para trás, né? Eu acho que é muito por aí. Não sei se a Luciana quer responder essas observações ou a gente passa para o Celson, que já levantou a mão. Não, só um comentário breve, né? Eu concordo, eu acho que muitas vezes esse cientificismo ele se aflora como uma resposta um pouco desesperada, porque a gente está vivendo uma crise, né? Então, talvez também tenha um pouco a ver com isso, né? E eu acho que, falando novamente, acho que essa questão da semente, né, da Embrapa, acho que é um ótimo exemplo para a gente pensar nisso. A questão das vacinas também, né, que funcionam. Eu acho que é um modo de fazer sentido. Eu acho que quando as pessoas veem o resultado, aquilo faz sentido. Eu estava lendo hoje mesmo na revista da FAPESP, saiu sobre o estudo de Serrana, de Botucatu, né, das vacinas, na Serrana Coronavac, Botucatu da AstraZeneca, e que teve uma boa adesão da população. Então, um dos entrevistados disse, não, então isso me leva a crer que a população confia na ciência. Estava até respondendo a nossa pergunta aqui, né? Então, a resposta é diferente. Então, ele acha que... e aí, esses resultados positivos vão servir também, sendo bem divulgados, e eu concordo que a divulgação científica tem feito um papel fundamental nesse cenário. Eu acho que, então, o resultado é uma forma disso tudo, das ciências, né, fazerem sentido para as pessoas. Perfeito, concordo. Que essa questão de fazer sentido, realmente, que eu acho que é decisiva aí, né? Porque um discurso abstrato não vai fazer sentido para as pessoas, né? Celson, por favor. Bom, professora, é um prazer conhecê-la, né? E o seu tema é muito vasto, muito abrangente, com vários pontos de profundidade importante, né? O que eu vou falar aqui tem muito a ver com o que o Alfredo e você mesmo falou aí, né? A questão da utilidade, para convencer. Eu gostaria só de manifestar um pouco eu espanto por ver tanta gente que é contra a vacina, não somente no Brasil, nos Estados Unidos, na França, etc. Onde é que está a lógica? Uma outra questão é a seguinte: sobre a questão da natureza da ciência, eu não tenho indiferença, ela é algo que ocorre no cérebro do indivíduo como outras coisas, né? É uma questão seguinte: a questão da ciência é uma forma de conviver conviver com a realidade e respeitar o que observa. É uma questão de desenvolver confiança, né, Alfredo? Quando você adquire esse hábito de observar a realidade francamente e respeitar o que está observando, aí, essa é a maneira de fazer ciência, a questão de ter certeza, um mínimo de certeza. Isso é que diferencia a ciência de outras formas de pensar. Mas tudo começa o quê? Com curiosidade, né? Eu acho que é um pouco enrolado de responder se o brasileiro confia na ciência, mas eu digo que o brasileiro tem tudo para confiar em ciência, porque ele é curioso. Eu conheço brasileiros assim, há muito tempo, de diversos ambientes. E a gente nota que o brasileiro tem a curiosidade, a vontade de conhecimento. Isso, então, é uma boa, né? Agora, é interessante a gente considerar o seguinte:
eu coloco essa coisa como básico e fundamental, a questão da educação. Vamos pegar um país que nós conhecemos relativamente bem, na França, não é? Bom, eu fiquei 5 anos e meio na França, 1 e meio na Suíça, e o que é que eu vi o tempo todo? E bem, convivendo com gente do mundo inteiro. A Bolsa Francesa tinha essa vantagem que elas dão a bolsa para o mundo inteiro, então você está ali, você convive com o planeta. Né? E nós já repetimos aqui várias vezes, né, Alfredo, né, Luiz, que nenhum país se desenvolveu sem ciência, educação, arte e tecnologia. Isso não existe. A educação, como é que... Outra coisa é o seguinte, eu já comentei que o cérebro constrói ciência de uma maneira como faz outra coisa. A diferença é como é que se relaciona. É uma questão de respeitar a realidade, ir em frente, etc. Né? O cérebro tem uma outra propriedade, né? O Alfredo está sempre atrás disso aí, com a nossa neurociência cognitiva. O cérebro tem certos denominados superpoderes, que diferenciar a sua competência, a sua capacidade de ação perante situações difíceis de crise, etc. Aí, a Europa, pela maior desgraça que já teve na humanidade, por essa desgraça leva uma vantagem muito grande sobre nós. Porque a guerra, isso é uma coisa que eu pude discutir com filhos da guerra lá na França, a guerra coloca os indivíduos numa situação muito diferente do normal. Muita solidariedade, né, entre as pessoas, mas aí o cérebro vai funcionar com a sua competência máxima. Isso tem muito a ver com uma maneira meio ingênua de ensinar física, por exemplo, que é um assunto que eu entendo um pouquinho. O que eu vi? Uma coisa que me impressionou na França é ver como é que o pessoal entendia bem a física elementar. Por quê? Porque eles conseguem relacionar teoria com realidade. Você tem que começar pela experiência fenomenológica. Depois você coloca os símbolos. Se não se faz isso, é muito difícil distinguir borboleta de jacaré só com palavras. Mas quando você enxerga o bicho, aí você está observando, não tem dúvida. Então, a guerra teve uma influência enorme no desenvolvimento científico. É uma questão de vida ou morte. O que foi fazer a penicilina? Tinha que salvar soldados. O que foi fazer armas? Até hoje, aliás, vergonhosamente. E a nossa universidade no Brasil, ela teve uma história muito ingênua, que é acreditar que a universidade é um lugar onde se constrói a ciência pura fundamental, que não tem sentido. Isso nunca teve sentido. Não adianta querer desligar, gente. A bomba atômica veio de universidade, de uma forma ou de outra. Todas as armas. Isso foi proibido no Brasil. Eu me lembro que lá no meu departamento, o pessoal, às vezes, deixou de fornecer uma informação importante para o pessoal do Exército, porque era para o Exército. Que é isso? Né? E a educação nos países desenvolvidos, ela educa a criança já um viés científico. Uma forma de aprender ciência é brincando. Como o Valdo, nosso amigo, né, comenta a experiência que se faz na Finlândia, talvez o país que tem a melhor educação do mundo, que as crianças têm 2 horas de ensino e 6 de brincadeira. Só que os temas da brincadeira giram em torno de objetivos científicos. Por exemplo, então você pega aí, como é que o Einstein tinha os matemáticos que o ajudavam, eles chamavam de cavalos de cálculo. Ele acreditava mais na imaginação do que no conhecimento. Ele era uma questão de ter ele fazia uma coisa que ele chamava de Gedankenexperiment, né? Experiência de imaginação, onde
depois que ele imaginava as coisas, relacionando com a realidade, aquilo, até outros faziam símbolo para ele. E no Brasil, eu vi um absurdo, a ingenuidade que foi a nossa educação, a nossa física elementar. Mas você dizer que força é igual a massa vezes aceleração, sem relacionar com a realidade, não significa nada. Por isso que um alemão, um estudante alemão no departamento de física, aí na década de 80, fazia uma crítica para nós lá no departamento, que a gente sabe fazer física de realidade. Desligar a realidade do que você está dizendo não vai longe, não. Essas coisas, então, fazem parte da educação e da vivência científica. Né? Como é que surgiu a bomba atômica? Etc. Né? E aí reside um erro gravíssimo que o Brasil tem cometido. Quando eu chegava na França, você pegava um táxi e dizia que estava ali para fazer um trabalho científico na universidade, o taxista ficava orgulhoso, porque ele tinha 1000 realidades para contar para mim. Né? A vida foi totalmente, né, seguindo o que o Alfredo acabou de dizer, totalmente alterada pelo conhecimento científico. Porque o conhecimento científico que produziu o quê? Carro, né? Produziu vacinas, etc. É incrível que mesmo com a vacina salvando gente e outros morrendo porque não tem vacina, e tem gente que não acredita em vacina. Né? Então, como é que nós vamos entender isso no Brasil? É incrível como é que isso esteve fora das preocupações de governo. Historicamente, a minha impressão é a seguinte, é que a universidade pode ser um perigo para o governo. Por quê? Porque a universidade, como um foco de ciência, é um lugar onde se discutem verdades. Né? E a maioria dos governos não estão muito preocupados com a verdade, não. Eles estão preocupados em ter uma vitória política. E uma maneira de ter vitória política é igual a situação de guerra. Como é que é a guerra? Você tem que destruir seu inimigo, não interessa. Você não vai pensar em ética e moral, não, destruir. Né? A torcida de futebol, né, chega um absurdo de torcedor dar tiro. Né? E a disputa política tem muito a ver. A disputa política tem muito a ver com desprezar a verdade e procurar mentiras. Os partidários do Bolsonaro estão dizendo que essa rejeição do voto impresso resultou de trapaças, etc, etc. Eles têm que inventar alguma coisa. Né? Então, quer dizer, a ciência ela pode ser um perigo para o governo, porque se há um espaço para falar a verdade, é problemático, não tem dúvida. Por que o Nicoleles, eu não acho tão extraordinário assim, mas é um grande cientista, por que no ano passado ele não foi convidado para ser o ministro da Saúde? Por que dezenas de colegas nossos não estão nos ministérios? Assim, vários colegas poderiam estar no Ministério da Ciência. O Ministério da Educação parece que não tem ninguém dirigindo ali, você não ouve o cidadão falar nada. Qualquer um de nós nesse ministério estaria fazendo um trabalho melhor. Eu diria que eu, no Ministério da Ciência e Tecnologia, com toda a modéstia à parte, né, muita modéstia mesmo, eu considero que estou ainda aprendendo física, mas acho que a gente faria um trabalho melhor ali, não é? Etc, etc, etc. Então, eu conheço brasileiros desde das regiões mais atrasadas do mundo, né, até o espaço de Suécia, que eu sou muito admirador. O brasileiro tem uma curiosidade natural, tem uma inteligência natural para inventar formas, brincadeiras, etc., que não está atrás de ninguém. Né? Agora, faltou apoio governamental e um pouco de desgraça histórica. Né? Nós não tivemos aquela desgraça da Segunda Guerra Mundial,
que obrigou o pessoal a fazer ciência, mas muita mesmo. O que é um estudante de mestrado, de graduação, de ensino secundário, lá na França, na Alemanha, etc., com toda a necessidade de produzir tecnologias, etc., o menino patriota ele vai fazer o quê? O menino de segundo grau, de primeiro grau, ele vai tentar fazer ciência para fazer alguma coisa, querendo ou não. Nós não tivemos isso aí. Infelizmente por um lado, infelizmente por outro. É isso aí. Prazer conhecê-lo, professor. Obrigada, Antes de passar para a Luciana, eu vou fazer uma breve consideração, depois a Luciana também concorda ou discorda. Que eu vejo essa questão do posicionamento dos governantes como a base, né? O ponto arquimédico aí, né? Que Arquimedes colocou assim, se me der um ponto para apoiar a alavanca, eu levanto o mundo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu não vejo a educação como sendo esse ponto arquimédico, porque tem aquele velho problema que Marx já tinha levantado, né? Quem vai educar os educadores, né? Porque nós estamos num ciclo vicioso, nós temos poucas condições na formação dos professores e nas famílias, nos ambientes que as crianças estão, condições pouco favoráveis para a mentalidade científica. Nós temos essa curiosidade que você mencionou, mas nós temos muitas distrações, né? A criança vai querer, né, ser jogador de futebol, vai querer ser youtuber, gamer, né? Essas que são o traficante, esses são os caminhos que, né? Temos muitos distratores e o professor acaba sendo impotente para contrabalançar essas forças de distração, né? O professor, principalmente da escola pública, né? Ele se vê impotente para fazer uma aprendizagem científica efetiva com as crianças, porque são muitos fatores, né? Violência, dentro da própria escola, aluno que vai para a aula armado, né? Uma série de problemas psicológicos dos alunos, né? Bullying, subnutrição, o ambiente que a escola está, né? Os chamados eletrônicos, né? O aluno está lá na aula olhando no celular, isso até na universidade, né? A gente tem, quer dizer, são muitas dificuldades, então é difícil você colocar esse papel para a educação. Eu colocaria o papel fundamental na governança, né? De você ter governantes que sejam referências, né, para esse processo de educação coletiva. E eu concordo plenamente com o que o Celso colocou, né, de que o ministério atual é o oposto disso, são picaretas que estão ali, né, e as pessoas competentes do país estão fora, estão excluídas do poder por questões políticas. Bem, vamos fazer o seguinte, se vocês concordarem, eu agora passaria a palavra para a Luciana, depois rodaria, né, Celso e Luiz Gonzaga, né, depois voltaria para a Luciana para as palavras finais, e eu só, então, depois eu só dou o boa tarde aqui, tá bom? Então, Luciana, depois Luiz Gonzaga, depois Celso, depois Luciana de novo para as palavras finais, depois a gente encerra. Então, obrigada. Eu vou fazer um comentário aqui, pegando o que o professor Celso e o professor Alfredo falaram, né? E eu acho que eu vou muito um pouco na linha do professor Alfredo também, de pensar que tem uma questão de políticas públicas, né? De governança mesmo, que eu fico imaginando que... E aí eu acho que a questão da universidade, né? Se a gente passasse por como o professor Celso falou, de uma desgraça, acho que a gente tem várias desgraças, acho que seria mais uma desgraça, né, da guerra, mas eu acho que se isso acontecesse, né, pensando aqui na época da guerra, lá, anos 40, 50, a gente também não teria, não só porque não teve a questão da guerra, mas a gente não teria espaço para todo mundo nessa universidade. A universidade... a USP, né, por exemplo, ela é criada como uma universidade para a elite, né? Uma universidade de elite para a elite, com professores que vêm com essa missão mesmo, e isso está no discurso, elite intelectual, mas elite, ainda assim, né? Então, eu acho que
a gente, pensando nisso, pensando na formação dos professores e pensando, né, nessa questão da educação, eu achei muito interessante isso que o professor Celso falou sobre esse pensar cientificamente, né, que eu acho que isso não é algo que eu tenha propriedade para falar, mas eu acho que faz muito sentido, né, essa construção, né, desse modo de pensar, né, e é até um olhar crítico, né, que a gente acaba aplicando, consegue aplicar, né, mas isso tem que ser construído, isso tem que ser estimulado, né, e eu acho que a educação ela tem N outros problemas, além desse, né, tem esse, mas tem muitos outros, né, então, acho que a gente tem um problema de políticas públicas, e pensando nessa questão da elite, né, de uma universidade elitista, e então, que tem esse descolamento com a sociedade, pensando no ministro da Educação, que vocês comentaram, mas ele fez uma declaração recentemente de que a universidade não deveria ser para todos. Então, essa ideia persiste. Então, a gente tem uma universidade que lá dos anos 30 vem com esse pensamento. E aí a gente teve algumas mudanças que provocaram, deixaram a gente sonhar um pouco, mas hoje esse pensamento persiste. E eu acho que é até uma resposta, né, às políticas públicas que foram criadas nos últimos governos do PT, por exemplo, de abertura de vagas e tal na universidade, abertura de universidades, né? Então, pensando numa democratização, mas esse projeto está sendo barrado. Esse projeto está sendo barrado desde de Temer ali, né? Então, em 2019, isso só tem piorado, né? Então, acho que políticas públicas, uma universidade mais democrática, e eu acho que isso ajuda, né, na formação de professores e na reforma, assim, numa mudança, né, da educação básica em todos os sentidos, né? Não só no ensino de ciências, mas em geral mesmo. Luiz Gonzaga. Não era o Celso? Tanto faz, pode ser o Celso, depois você. Os dois levantaram a mão, né? Não, eu queria manifestar também que eu concordo muito com o Celso falou sobre essa questão do pensar científico, e quando eu fiz o meu comentário achando a ciência um pouco autoritária, eu não estava me colocando nessas questões de vacina e de cloroquina, viu, Alfredo? Eu estava me colocando numa coisa mais ampla, mais genérica, que eu acho que acontece. Porque, por exemplo, na questão dos formadores, para quem vai formar os formadores? Bom, se for depender das universidades públicas, eu não sei se a gente está bem arrumado. Mas, em tese, a gente poderia dizer que está. Porque lá todo mundo é progressista, é isso, aquilo. Mas eu acho que é tão distante da realidade quanto qualquer outra coisa. Tenho relatos de inúmeros professores de escola secundária que falam assim, olha, quando eu vou numa faculdade de pedagogia Unicamp, da USP, parece que eu estou em outro planeta. As pessoas parecem que não conhecem escola de verdade, né? Há relatos assim. Então, eu acho que é complicado isso aí. Eu acho que eu concordo com o Celso nesse aspecto, que o pensar científico é muito mais básico poderia ser mais básico, né, desde a educação, para formar pessoas para levar adiante isso na universidade, porque às vezes eu brinco com os alunos que eu estou provocando também. Eu vim na universidade em busca de criatividade. Eu falo, você está no lugar errado. Criatividade você não vai encontrar aqui, não. Brincando, assim, provocando, porque às vezes a gente fica com a cabeça muito fechada ali dentro, o pensamento muito bitolado, essa ideia da ciência pura e tal, é pura para tudo quanto é lado, e acho que se distancia muito da realidade, né, de observar o fenômeno, né? Observar o fenômeno. Essa é uma coisa aparentemente óbvia, mas a gente não consegue né, multiplicar esse raciocínio. Só essa colocação. Celso, por favor. Bom, só queria fazer um comentário
Mas, tradicionalmente, os nossos governos não deram atenção à ciência, sabe? Nos países desenvolvidos, eu já repeti algumas vezes aqui, se o governo tem um problema difícil de resolver, a universidade tradicionalmente resolve. A indústria tem um problema, a universidade resolve. Forças Armadas têm problema, a universidade resolve. Não é uma questão de ter competência especial, não, é uma questão de prática. Né? Eu fui assistente estrangeiro, físico assistente na Universidade Federal de Lausanne. Quem pagava o meu salário era a indústria relojoeira, certo? Pagava, dava para a universidade, etc. Né? Então, eu diria, essa relação então, é natural. Nós estamos tendo que fazer um artifício para estabelecer essa relação. Mas era uma maneira de existir. Ok? Eu gostaria de fazer até uma certa exceção aí para os governos, né? O Washington Luiz, na década de 30, falou que governar é abrir estradas. Isso é de uma ingenuidade sem tamanho. O Lula deu um passo à frente para governar. Maluf que o diga, né? Se eu tivesse falado... Maluf que o diga. O que é? Maluf, governador de São Paulo, abriu estrada, viaduto, ponte. Viaduto, muito viaduto. Se baseou lá no Fome Zero. Se tivesse falado assim, analfabetismo zero, né? Então eu faria uma certa alteração aí para o Geisel, porque o Geisel teve a presença de espírito de convidar um cientista verdadeiro, um dos melhores do país no momento, para ser ministro de Ciência e Tecnologia. O nosso professor José Israel Vargas, inclusive, foi ministro da Ciência e Tecnologia 2 vezes. Né? O Vargas era um cientista de renome internacional, etc, etc. Faltou essa continuidade. Né? Agora, quanto a essa questão do ensino, da educação, eu insisto no seguinte, essas dificuldades a que vocês se referem, que a universidade, os educadores têm, violência, etc, etc, mas, tradicionalmente, tem nos faltado o quê? Um programa e professores competentes. Falta competência para ensinar física elementar. Por outro lado, a nossa universidade entrou numa via errada, insistiu mais num negócio que não existe, que é a ciência pura fundamental. Porque quando eu estava na Suíça, fazendo um trabalho que era para a indústria relojoeira, eu me sentia meio humilhado. Ora, gente, um cientista preocupado com a ciência pura fundamental, eu fazia bateria para relógio, né? Sendo que a argumentação de um dos professores intermediários era que o mercado era de 100 milhões, né? Eu me sentia meio humilhado. Eu sou um cientista de alto nível, como é que é? De uma ingenuidade que eu não tenho vergonha de dizer. Era absurdo pensar, mas é absurda. Eu aprendi assim na nossa universidade, que teve uma filosofia muito ingênua. Por exemplo, um professor importante, uma liderança científica no departamento de física na década de 80, insistia nessa questão de ciência fundamental. Ele dizia que para os alunos, ele dizia, se alguém perguntar para que serve o que você está fazendo, você diz que não serve para nada. Completo contramão da realidade. Não é assim. O que acontece é preciso de uma organização inteligente. Você, na universidade, você tem um espaço de pesquisa de fronteira. Esse pessoal que está fazendo ciência de fronteira tem que deixar eles trabalhar à vontade. Se ele não está preocupado com a aplicação, não tem problema não. Mas você tem que ter outros, sim, que veem o que ele está publicando e conseguem. Então, de um cientista preocupado
com o fundamental, esquecendo o resto, tem um outro que trabalha com ele, um doutorando dele, etc., que pensa naquilo ali com uma certa possibilidade de aplicação. Por aí ele passa para um outro cientista mais pé no chão ainda, que passa para um engenheiro, que passa para um técnico dentro da universidade, que passa para um técnico dentro da indústria. Esse meio de campo ele é impecável nos países desenvolvidos. É assim que esse pessoal arranja um jeito de mudar no mundo, na economia mundial. Né? Agora, a estupidez humana, como diz o professor Einstein, é um dos infinitos. Por exemplo, com essa pandemia que está precisando de uma colaboração internacional de máxima intensidade, você tem uns rapazes chefes de nações que estão preocupados em fazer super bombas atômicas, super mísseis. Eles gastam uma quantidade enormemente maior, de trilhões de euros, em processo de destruir a vida do que algo para construir. Então, professora, por isso que esse trabalho que nós estamos fazendo é muito importante, porque ele pode ser uma voz contra isso aí. Aí eu aproveito a oportunidade para dizer que o trabalho que o Alfredo faz é importantíssimo, com a proposta do FOPO, né, dele, e tendo uma atitude paternal aí com a nossa proposta aqui, minha, da Sociedade de Integração Universidade-Comunidade, que deve mexer com o básico da educação, né, com esse direcionamento, indo até a comunidade, porque aí nós vamos olhar a questão brasileira, gosta de ciência, nós podemos conviver com esse pessoal que tem uma curiosidade natural, faz parte. O brasileiro tem um temperamento muito favorável, né? E acionar isso aí. Se falta gosto pela ciência, nós podemos incrementar isso, não tem a menor dúvida. É só nós continuarmos a fazer o trabalho que nós estamos fazendo aqui e agora, por exemplo. Obrigado. Obrigado, Celso, pela lembrança aí, né, das nossas propostas, que a gente... Então, está postado aqui nesse canal, Bioética da Governança, para quem tiver interesse, ver as outras entrevistas, né? Nós temos discutido algumas propostas para enfrentar a crise que a gente vive e a crise também econômica, política que o mundo vive há algum tempo. E então eu passo a palavra para a Luciana fazer suas considerações finais, né? Lembrando que aqui a gente também tem uma certa diversidade de posicionamentos, né? A gente não tem uma visão monolítica, nós temos algumas divergências internas, né? Que ficaram mais ou menos claras aqui. Eu acho que isso é muito saudável, né? Quanto a essa questão da educação, assim, o grau de ênfase a ser dado na educação, né? E a possibilidade de se ter uma mudança significativa a médio e longo prazo, a gente também não tem nenhuma precisão assim, né, em relação a isso. Quer dizer, a gente não sabe realmente como vai se desdobrar esse processo que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né, em frente a essas crises, né, crise política, crise econômica, crise ambiental. A gente está em dúvida, né? Estamos procurando soluções, fazendo propostas, essa que é a nossa intenção aqui. Ainda está muito obscuro, né? Qual vai ser o rumo que vai ser, que a humanidade vai construir. Então, agradecendo muito a participação de todos, eu peço para a Luciana fazer seus comentários finais, fazer um apanhado assim, do que foi colocado aqui, né, nos últimos comentários, né? E mais alguma outra consideração que você queira fazer, e agradecendo, então, a todos que participaram da discussão e dos que vão prestar a sua atenção a essa temática no futuro. Acho que é mais um fechamento geral. Eu acho que aqui eu hoje pude aprender bastante, né? Também foi uma oportunidade. Eu acho que esse trabalho, de fato, eu acho que esse trabalho que o professor tem feito, né, de promover essas discussões, né, é um modo de
pelo menos é um modo de enfrentamento, né? Porque eu acho que a gente se colocar, né, como agentes, né, dessa crise também, e não simplesmente achar que a gente pode ver a crise passar. Acho que não, a gente está na crise, a gente está vivenciando, e isso exige um protagonismo, né? Eu acho que a gente tem uma grande colaboração. Eu acho que é isso que as discussões que têm sido feitas aqui, elas têm desempenhado esse papel. Eu acho que pensando, né, em algumas considerações finais, né, dentro do tema, sobre a confiança, né, dos brasileiros da ciência, eu acho que as coisas que o professor Celson falou, né, pensando na ciência, na universidade, eu acho que tem muito a ver, né, com um pouco das coisas que eu falei também no início, então eu acho que a gente dialoga bastante, né? Eu acho que tem a questão da ciência básica, tem a questão da ciência aplicada, mas, além disso, também tem a concepção de todos esses tipos de ciências, né? Independente de serem das ciências duras ou das ciências não duras, eu acho que perpassa a concepção, né, do que é ciência o que são as ciências de maneira geral, e eu acho que a gente ter noção, né, de que existe uma certa dissonância e até uma ingenuidade, como o professor Celso muito bem colocou, né, no campo das ciências exatas, acho que eu concordo completamente. Eu acho que ter essa noção já é um ponto de partida, né, discutir isso, conhecer outros olhares, conhecer outras visões, eu acho que é muito importante, muito válido, e eu acho que é um esforço, é muito desafiador, né, porque a gente passar pela crise e discutir, eu acho que, do ponto de vista até psicológico, é um desafio, né? Mas eu acho que isso sendo feito desse modo, né? Muito respeitando a interdisciplinaridade, né? Respeitando as especificidades e as experiências, eu acho que é só ganho, né? Acho que daqui, com certeza, não exatamente daqui hoje, mas eu acho que desse projeto geral, eu acho que com certeza vão sair ações, né? Já devem ter aí alguns desdobramentos possíveis de serem vistos, mas eu acho que vão sair com certeza desdobramentos assim ali na relação com a comunidade que são extremamente necessários para a gente evitar esse olhar autoritário da ciência, mas realmente uma confiança genuína, né? E que faça sentido para a gente, né, como pessoas que estão dentro dessa produção, nesse campo de produção de saberes considerados científicos, mas as pessoas que não se enxergam ainda, mas que podem, né, vir a se enxergar como parte, né, não só como receptores, mas como parte do processo, né, produtivo. Acho que isso também é algo muito importante da gente pensar. E, por fim, eu queria agradecer novamente, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo. Espero que tenha contribuído um pouquinho assim para o debate e me coloco aí à disposição para a gente continuar essa conversa, enfim, continuar em contato, né? Acho que o mundo virtual, a gente pode usar. Eu tenho inúmeras críticas ao mundo remoto, mas eu acho que a gente, sabendo usar, né, usando com. Enfim, a gente consegue tirar e fazer um bom proveito e estreitar, né, os laços e construir pontes. Acho que a gente pode, com certeza, continuar o diálogo aproveitando, né, disso. Então, muito obrigada. E é isso. Uma boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo isso. Mas cadê o Alfredo? Tá bom, então contamos com você na continuidade dessas discussões. Um abraço para todos e sexta-feira teremos uma nova discussão com o Jackson Sionek. Tudo de bom.